da nossa série Bate-Papo online com o professor José Rômulo. Hoje vamos continuar falando sobre os contratualistas. E agora é a vez de Jean-Jacques Rousseau, um pensador genebrino, mas radicado na França. E em Genebra ele vive a sua infância e a sua adolescência. Vale a pena você procurar uma biografia de Rousseau. Pensar nos escritos rousseauianos é também conhecer um pouco de sua vida. Fundamental para compreender um pouco a mente desse grande pensador genebrino. E é sobre Rousseau vamos falar um pouco nesse vídeo. Antes de começar a falar do seu contrato social e da sua perspectiva contratualista de sociedade, eu quero trazer uma reflexão sobre uma expressão que Rousseau coloca logo no início, na introdução do seu livro Contrato Social. Na introdução, Rousseau chega a dizer o seguinte, que tendo nascido em um estado livre, em um estado soberano livre, e refere-se a Genebra, a sua cidade natal, ele tem o dever de conhecer as coisas do Estado, porque ele tem o direito de nele votar. Ele diz que, por menor que seja a participação que ele tem na vida do soberano, isso gera nele, impõe sobre ele o dever de conhecer as coisas deste mesmo soberano. Isso nos aponta para uma ideia muito interessante. A ideia de que nós não podemos sermos membros reais e concretos de uma sociedade, exercermos a nossa cidadania, se não conhecermos as coisas do soberano. A ciência política, enquanto disciplina, vai nos ajudar não só a compreender as coisas do nosso Estado, mas também termos condições de fazermos análises reais, concretas, dos fatos, fenômenos e estruturas políticas, a partir do uso real e concreto de métodos e técnicas específicas das ciências sociais. Analisar criticamente, analisar a partir de fundamentos reais e fundamentos muito bem sustentados, nos faz melhor conhecer o nosso Estado. E assim, melhor participarmos como cidadãos desse Estado. O que gera em nós, ao mesmo tempo, uma outra responsabilidade. A responsabilidade de levar a outras pessoas um melhor conhecimento da vida do Estado, desta organização política ao qual nós participamos. Aprendemos isso logo no início com Jean-Jacques Rousseau. Mas não é nesse o objetivo de falarmos do vídeo. É só uma pequena reflexão para nós percebermos a importância do pensamento rousseauiano. Rousseau vive no século XVIII. Ele está anterior à Revolução Francesa. Ele inspira a Revolução Francesa. Ele sai de Genebra, vai para Paris, onde ele vai se encontrar com os jovens enciclopedistas, pessoas que estavam pensando uma nova sociedade a partir da França, que estava passando por reboliços políticos com a futura queda da monarquia e a ascensão da burguesia ao poder político da França. A distribuição do poder de forma mais igualitária, este era o ideal dos revolucionários franceses. Rousseau está nesse contexto. Rousseau escreve seus textos e vive apaixonadamente a sua vida nesse período, no antecedente à Revolução Francesa, ali no início e meio do século XVIII. Muito bem, Rousseau vai nos apresentar as suas ideias contratualistas a partir do ideal de Estado-natureza. Para Rousseau, o Estado-natureza é de total liberdade. O homem é livre. Na primeira frase do contrato social, ele afirma que o homem nasce livre e em todo lugar está posto a ferros. A liberdade é a nossa condição de estado de natureza. Somos todos livres. Em outro texto, na origem da desigualdade dos homens, Rousseau nos informa que é exatamente o surgimento da propriedade que vai gerar a desigualdade. Privada vai surgir no âmbito das ordenações, no âmbito da vida humana, nós então deixamos a condição
um falso contrato, é uma pseudo-liberdade. Na verdade, é uma escravidão. Rousseau chega a afirmar que renunciar à liberdade do estado de natureza, renunciar à liberdade é renunciar à condição de homem, vai nos dizer Rousseau, no contrato social. Então, a humanidade, ela perde a sua própria condição quando ela admite, aceita a condição de escravidão. A escravidão não é algo natural. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Ninguém nasceu melhor do que ninguém. Todos somos iguais no estado de natureza. Mas essa pseudo-sociedade, a partir da origem da propriedade privada, gera desigualdade, vai nos dizer Rousseau. Então, como fazer para recuperar essa liberdade? Como fazer para restaurar a liberdade perdida no estado de natureza? Não podemos mais voltar àquele estado de natureza. Mas podemos, então, pensar uma forma de restaurar essa liberdade. E aí, Rousseau nos propõe um pacto, nos propõe um contrato, nos propõe um acordo. Nas palavras de Rousseau, referindo-se ao contrato social, diz Rousseau: este ato de associação produz, em lugar da pessoa particular de cada contratante, um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia, que por esse mesmo ato ganha a unidade e o seu comum, sua vida e a sua vontade. Quando os homens, livremente, abrem mão da sua condição de homens e associam-se com outros homens igualmente que estão na mesma condição, ambos, homens e mulheres, se associam, abrindo mão da sua condição primeira para unir-se a outros homens e mulheres. Quando todos se dão de forma igual, ninguém se dá melhor do que ninguém, ninguém se dá mais do que ninguém, para não onerar, não pesar, não estabelecer maiores responsabilidades em um ou em outro, todos iguais. Se dão em um contrato, fecham um acordo. Esse contrato é a formação do Estado. Esse contrato é a formação do soberano. Quer dizer em Rousseau que homens e mulheres, ao associarem-se, formam o soberano. Eu sou o soberano, você é o soberano. No contrato social rousseauiano, nós formamos o Estado, nós somos o soberano. Nós, quando somos o soberano, estabelecemos as próprias regras. Quando obedecemos as próprias regras que nós estabelecemos, obedecemos a nós mesmos. Então, somos livres. Não mais a liberdade individual do estado de natureza, mas agora uma nova liberdade. A liberdade na coletividade, a liberdade no comum, a liberdade na associação. Uma liberdade civil. Somente homens e mulheres associados com outros homens e mulheres, que se dão totalmente, que alienam completamente aos outros a sua vontade, podem ser livres. Atenção, não é alienar a um terceiro, não é alienar a sua vontade a um corpo político estranho, a um homem ou uma assembleia de homens. Lembram de Hobbes? Não. É alienar a sua vontade a você mesmo, a outros homens e mulheres como você, como eu. Então, o soberano, somos nós agora, nós somos livres. O homem é livre, associado com outros homens e mulheres. É a ideia de liberdade civil. Este é o contrato rousseauiano. Agora, quando juntos estamos, quando juntos estabelecemos essa vontade, nós temos então uma vontade geral, não mais a vontade individual. Porque a vontade individual, ela, em algum momento, ela é perversa, busca interesses pessoais. E isso não vale no corpo coletivo. Precisamos então de uma vontade coletiva, de uma vontade geral, que não é o somatório das vontades individuais, mas é a vontade geral que busca o bem comum, o bem da coletividade. Quando nós obedecemos à vontade geral, obedecemos a nós mesmos. É a ideia da liberdade civil. A era de uma democracia participativa, de uma democracia direta, onde homens e mulheres tomam as próprias decisões do seu Estado. O Estado não está só para garantir as liberdades. O Estado é a própria liberdade, porque nós somos o Estado. Assim,
Rousseau vai dizer que a soberania é inalienável. Eu não passo a minha soberania para ninguém. Eu me associo com você, que também tem soberania. Nós somos o soberano. Em Rousseau, além da soberania ser inalienável, ela é indivisível e ela é infalível. Não se pode dividir esse corpo. Esse corpo tem que pensar de forma una para garantir o bem de todos, sem ninguém ser superior a ninguém. Quando nós tomamos as decisões coletivas, quando nós pensamos no bem comum, nós não erramos, porque ninguém vai pensar o mal para si mesmo. Em Rousseau, a soberania é inalienável, é indivisível e é infalível. Então percebam que em Rousseau, a única forma de recuperarmos a liberdade é na coletividade, é a liberdade civil. E essa liberdade só existe quando nós nos damos completamente a esse Estado, nos damos a nós mesmos, porque nós somos o Estado. O Estado é soberano. O Estado, ele é soberano sobre nós, porque nós somos o próprio Estado. Obedecer ao Estado é obedecer a nós mesmos. Rousseau nos aponta para esse Estado participativo, essa democracia participativa, essa democracia direta, onde todos participam do processo decisório. O ideal da Revolução Francesa, que vai acontecer a partir do final do século XVIII, em 1789, tem inspiração rousseauiana. Alguém que pensa esta liberdade, a liberdade dos homens na coletividade. Esse é Rousseau. Leiam o Contrato Social, em especial o livro 1 e 2 do Contrato Social, que vai estabelecer o contrato em si, estabelecer o Estado da Natureza e o contrato em si. Uma leitura também interessante é a leitura da origem da desigualdade dos homens, mostrando essa passagem do Estado da Natureza para esse estado de escravidão, que é o pseudo-contrato, que é essa falsa ideia de liberdade que nós temos em uma sociedade que ainda não se uniu verdadeiramente para construir a sua liberdade, recuperar a sua liberdade. Sugestões de leitura para Rousseau. Com esse vídeo, nós encerramos os nossos pensadores contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. A minha sugestão para vocês, além dos textos clássicos, Hobbes, ler o Leviatã, Locke, ler o segundo tratado do governo civil, e Rousseau, o contrato social e a origem da desigualdade dos homens, uma boa indicação de leitura para melhorar os estudos de vocês, para melhor compreender essa perspectiva dos contratualistas, é o livro Os Clássicos da Política, de Belfort. Lá nós temos artigos de cada um desses autores, com uma boa explanação, uma boa indicação de leitura, onde vai se explicar melhor a ideia desses autores, e no final de cada artigo nós temos recorte dos livros desses autores, onde podemos ler parte da obra desses autores. É uma leitura bem indicada. Você encontra nas bibliotecas da universidade, nas livrarias da cidade, e também você encontra disponível aqui na internet, no mundo virtual, nas nuvens, você vai encontrar esses livros. Acesse, baixe, vá na biblioteca, compre o livro, leia o texto. Vai ser importante para melhor compreender o pensamento desses três autores que mudaram a história da humanidade. O século XX, século XIX e século XX vai ser uns 2 séculos importantes para a formação do Estado democrático de direito. São objeto de estudo, objeto de estudo nossos próximos encontros futuros. Mas no próximo encontro, vamos fechar essa leva de autores, de teóricos que nos dão sustentação para pensarmos a política. Próximo vídeo, vamos olhar para o pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, o marxismo, o pensamento político marxista. É o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Aguardo você. Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para que assim possamos dar continuidade ao nosso bate-papo online com o professor José Romulo. Ok? Muito obrigado. Até o próximo encontro aqui mesmo no canal do Zé Rominho. Valeu, até a próxima.